Olá, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast, o Podpost, resenha para empreendedores. Hoje, o nosso convidado, ele conhece a cidade de São José dos Campos e a prefeitura por dentro e por fora. Hoje, ele é diretor do Procon, mas já enfrentou o departamento do DAPRES, habitação e outras coisas da prefeitura. Jorge, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui com você, com o teu público seleto. Né? Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite e aqui estou. Vamos lá, abrindo o coração. Ô Jorge, e como que foi o seu início na vida pública? Começou onde? Da onde veio esse desejo? Você é advogado de formação, né? Como que foi entrar na vida pública? Foi a convite? Foi um despertar mesmo de você? Eu nunca quis participar. Quando eu era muito jovem, né, meu pai sempre foi uma pessoa muito influente, sempre trabalhou muito nos bastidores. Queria que eu me candidatasse a vereador. Eu estava com menos de 18 anos na época, não via a hora de fazer os 18 para poder dirigir, enfim. Estava começando a faculdade e acabei me filiando a um partido na época, mas eu não quis levar adiante, né? Nunca quis. Que sempre estive fora, né? Sempre tive a minha vida, advogando com empresas, advogando para empresas, mas nunca quis. 2007, eu chego à presidência da Associação dos Advogados, aqui em São José, e aí começa, né? Foi muito por acaso. Chegou o convite para compor o conselho da Fundação Cultural, e aí eu coloquei isso para o nosso conselho, né? E aí, por votação unânime no conselho, me indicaram para que eu fosse o representante da Associação dos Advogados na Fundação Cultural. Bom, aí foi um passo, as coisas foram evoluindo, né? Você começa a tomar gosto, já conhecia boa parte das pessoas, minha família está aqui em São José desde 1880, então é muito tempo na cidade, né? Nem era cidade 1880, era um vilarejo, Jacareí era metrópole, São José ainda não, pra você ter uma ideia. E então, fui indo, eu acabei compondo a comissão LIF, em determinado momento eu comecei a coordenar essa comissão LIF, terminou o mandato, queriam me incluir, até me indicar para participar, para compor até a indicação do prefeito para a presidência da Fundação Cultural naquele momento, mas não quis, não tinha nenhum tipo de vontade, minha vida realmente estava fora. Terminou o meu mandato na Associação dos Advogados, comecei a representar a OAB e continuei a coordenação da Comissão de Lei de Incentivos Fiscais. Fizeram minha indicação no final do mandato, compus a lista tríplice e tal, para chegar à presidência, mas um outro partido acabou ganhando as eleições naquele ano, em 2012, e acabei ficando fora. Mas o gosto foi só aumentando. Passei a compor, né? O secretariado da prefeita Daniela, lá em Monteiro Lobato. Eu fui secretário de governo e chefe de gabinete da prefeita, naquele momento que ela ia para a reeleição. Fizemos lá uma gestão impecável lá em Monteiro, era um time vencedor demais, boa parte do time de joseenses, composto por joseenses inclusive. Lá tive o pior momento da minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai morreu lá no primeiro dia da campanha, dia 16 de agosto. Então meu pai morreu nos meus braços, estávamos eu e meu irmão, foi um choque muito grande, mas o meu pai queria, era a vontade dele inclusive, né? Que eu continuasse, ele sempre me via, né, com condições realmente de fazer gestão pública. E eu, tendo minha vontade, né, a vontade do meu pai também, fazendo valer, eu fui até o final, a prefeita foi reeleita naquele ano e eu fiquei pelo menos uns 2 meses em stand-by. Até que Anderson e Felício me convidaram para compor a administração. Fui no primeiro momento para trabalhar no departamento de regularização fundiária, né, reencontrando um amigo meu de faculdade, o Marcelo Leandro, que era o diretor naquele momento. Então entrei como assessor ali, depois virei chefe de divisão e aí depois nós fundamos o GARD, né, o Grupo de Avaliação de Riscos Difusos. Passa um tempo, habitação, acumulo GARD e habitação. Então foi um primeiro mandato intenso demais, né, fazendo tudo isso daí. O GARD ele é responsável pelo uso e controle de todo o solo do município de São José, né, e com atuação mais específica nos loteamentos irregulares e nas áreas de risco. Então eu tinha que fazer esse controle e tinha que ao mesmo tempo construir. Então a gente foi muito desafiado, muitas ações nós fizemos de reintegração de posse, de desocupação. Então foram os 4 primeiros anos
dessa forma. Depois fui convidado na virada de mandato para compor o time todo do PROCON, dirigindo o órgão. Fiquei 2 anos, 2 primeiros anos. O prefeito me pediu para eu ir para o DAPRES depois disso daí. Então fiquei mais 2 anos no DAPRES. E agora, na virada de mandato, na virada de ano, o Anderson me convida novamente para vir ao PROCON. Jorge, então você é da tropa de choque, né? Porque você pega desapropriação, loteamento irregular, vai para atenção primária, vai para o PROCON. Só onde tem o choque, né? Muito. A gente tem que ser versátil, né, Marcelo? A vida é dinâmica demais e algumas pessoas têm esse perfil mais dinâmico, outras não, são mais centradas, não conseguem multiplicar as ações, multiplicar as visões. Graças a Deus, eu consigo e eu gosto, né? Eu brinco que eu sou Jorges, né? No plural, então eu não consigo, né, só fazer uma coisa. Eu gosto de fazer muitas ao mesmo tempo. Jorge, e assim, fazendo adendo à sua fala, nós temos um prefeito de visão, né? O Ander veio do Felício surreal a visão dele, tá em vice-governador do estado, o Anderson muito inteligente, e a gente vê que o Anderson consegue montar um time bacana, né? E dentro desses desafios, Jorge, habitação, DAPRES, PROCON, tem algum que mais te marcou? Algum fato que até hoje você relembra como se estivesse aqui nesse momento? Olha, muita coisa aconteceu, né? Foram muitos fatos. Me lembro de um que tenha marcado um pouco mais até. Certa vez entrou um rapaz na prefeitura, um senhor na prefeitura, para se manifestar jogando gasolina na prefeitura, queria tirar fogo lá, foi em 2020 isso. Literalmente te marcou, então. Me marcou, me molhou, me deixou cheio de gasolina. E aí todo mundo correndo, minha secretária pede para eu, informa, né? Ó, corre, bate no vidro da minha sala, corre. Eu não corri, eu corri para ver o que estava acontecendo, né? E aí eu me deparo com essa cena, fui conversando até chegar a guarda e tal, e enquanto isso me molhando. Até que guarda chegou, conseguiu conter e tudo, e ele riscando o palito de fósforo, tentando atirar fogo naquilo. Isso foi muito marcante, né? E aí liga para a família para dizer que tá tudo bem, que não aconteceu nada demais, foi muito divulgado na época. Mas engraçado, teve um fato engraçado. À noite estava tendo aqui em São José, por muita coincidência, né? Um musical, a apresentação de um musical homenageando a Ayrton Senna. Aí eu tinha uma reunião com o Felício, ele era o prefeito na época, subi na sala dele, untado de gasolina, ele tentou dar uma acalmada, tal, na situação, tá tudo bem, não tá? Conta aí o que aconteceu, tal, contei. Mas acabou, foi numa sexta-feira, acabou o expediente, eu vou sempre até mais tarde um pouco, né? Fui direto, fã número 1 do Ayrton Senna, falei, vou assistir um musical. Acabei encontrando a minha família lá, e lá encontrei o Felício e o Aldo Zonzini Filho, que era o presidente da fundação. Ficamos os 3 sentados assim na primeira fileira, tal, e é incrível, é emocionante. Para quem viveu tudo isso, né? Para quem acompanhou a Ayrton Senna, gosta de automobilismo, né? Perdeu mais do que um piloto, perdeu um herói, perdeu um parente, ícone, né? Um ícone, né? E mundial, não é só aqui no Brasil, né? O Ayrton Senna era mundial. E aí, em determinado momento, a gente solta uma, né? Olha, isso aqui tá tão real, mas tá tão bom que tem som, luzes e cheiro de gasolina, né? Pô, gargalhada geral. Nós 3 ali, apesar de tudo que aconteceu durante aquele dia, graças a Deus, o palito de fósforo não acendeu. Não acendeu. E assim, é engraçado porque quando a gente conversa, até com os munícipes, né? Eles têm a ideia de que às vezes um diretor, o pessoal da prefeitura não faz nada, que fica... Mas é muito trabalhoso, não é, Jorge? É muita demanda. Eu fico imaginando, hoje São José dos Campos deve estar aí 700 mil habitantes, né? E aí se você dividir 700 mil pessoas, acho que são, não lembro o número de secretários hoje, é muita gente para cada um cuidar, né? Então eu sempre defendo, eu falo, pessoal, não é assim. Pode não ter te atendido nesse momento, mas tem 1, 2, 3, 4... que estão sendo atendidos nesse momento, né? Então, o trabalho da diretoria ele é muito importante até para que o secretário ele esteja com o serviço em dia e automaticamente o prefeito também esteja com a prefeitura em dia, né? E no DAPRES, Jorge, é atenção primária. Fala um pouquinho pra gente o que é o DAPRES. Atenção primária é a porta de entrada do SUS, né? Tudo começa, todo o atendimento na área da saúde começa pelas UBSs. Então o DAPRES, ele compreende as UBSs, que realmente compõem a atenção primária. É onde chega o munícipe ali com uma dor,
que não é nada grave, não é um corte profundo, não foi acidentado, nada a não ser que seja um acidente doméstico, sem grande gravidade, deve ir sempre a uma UBS. Mas fora isso, é o atendimento que é dado para a população, onde se faz vacina, aonde se faz inalação quando a pessoa está precisando fazer. Enfim, o atendimento primeiro de toda a saúde é o DAPRES. São 45 UBSs espalhadas por toda a cidade. Então, quando me faz o convite, o Anderson, para eu ir para lá, eu me assustei, eu pedi uns dias, porque nas outras vezes foi no susto, né? Vamos para lá, né? Ele me pediu na época, minha mulher tinha voltado um câncer nela, para passar por cirurgia, ele estava sabendo de tudo isso, mas ainda assim eu precisei pensar, conversei com a minha família, porque tive que ter o apoio de todos eles, e eu quando me disponho a fazer, eu faço muito bem feito. Mergulho de cabeça para que os resultados sejam os melhores possíveis, né? Meu pai sempre falava que para você subir a montanha você tem que mirar o céu. Então a gente tem que tentar, pelo menos, né, alcançar 100% das pessoas que vão ser atendidas. Então o município conseguiu crescer em termos de atenção primária. O Anderson queria que eu fizesse um choque de gestão lá e foi o que foi feito, assim como eu fiz no Procon, fiz na habitação também. Eu gosto desses desafios, eu sou movido a desafio. Acho que me faz fazer ainda melhor é ser movido a desafio e me pressionar. Eu melhoro, eu fico muito melhor sob pressão. Então, lá é pressão o tempo todo. É tempo integral. O que mais se ouvia na Secretaria de Saúde quando eu cheguei e que me irritava aquilo, era a frase, aqui sempre foi assim. Aí eu falava, tá certo, foi lá no passado, mas deixará de ser. A gente vai mudar essa realidade toda. E com apoio, são 2.200 pessoas, Marcelo, são dos maiores departamentos, se não for o maior departamento diretamente da administração pública municipal, é um dos maiores. Então, o DAPRES foi desafiador demais para mim, mas com o apoio todo que eu tive, né, de todo mundo lá do DAPRES, que é da área da saúde. Eu sou advogado, como você falou, não sou da área da saúde, mas eu sou gestor público, eu tenho MBA em gestão pública. Eu gosto de fazer muito bem, eu estudei muito para estar aqui, né, não caí de paraquedas, não tenho padrinho político, né? Meus padrinhos são Anderson e Felício, eles que me convidaram, eu sempre compus esse grupo todo, mas não estando participando diretamente da administração pública, que me convidaram para vir. Então isso tudo me deixa ainda mais responsável, mais cobrado, e sendo cobrado eu acabo ficando melhor. Vamos deixar claro aqui, né, Jorge? O Anderson não te convidou por ser padrinho, mas pela eficiência técnica que você tem, né? Porque nós percebemos no mandato de Felício, agora no mandato de Anderson, que as pessoas que estão lá são técnicas, né? O Anderson, ele dá muito espaço para a juventude. Sim. O Jorge Lucas é um exemplo, né? O Jorge é um jovem, né? E hoje é o secretário da Saúde, que, assim, eu acredito que seja a pasta mais difícil que existe, né? Porque, salvo engano, é o maior orçamento, ou está ali atrás da educação, né? Mas está muito próximo. Está muito próximo, né? Mas teve um histórico, sempre era o maior orçamento da saúde, e depois de um tempo inverteu aí. Mas é uma pasta muito que demanda, né? Você mexe com vida, você mexe com as famílias, e aí você tem os papagaios de fora que aproveitam da dor, que aproveitam da situação, que fazem chacota até com as famílias, né? Simplesmente para poder falar mal da saúde, para falar mal do secretário. E a gente sabe que não se dorme, né? O cara, ele acorda às 5 da manhã, tem que ir até às 10 da noite e dorme pensando, que já sabe o enfrentamento que tem amanhã, né? Então isso é muito bacana. Quem viveu lá dentro, Marcelo, consegue saber, né? A gente criou, né? O desafio maior era quebrar esse paradigma ali na saúde, né? Quebrar esses vícios que haviam, né? Esse círculo vicioso que havia para criar o círculo virtuoso. A gente está aqui na Zona Sudeste, né? Com 2 belíssimas unidades hoje, tanto a do Putim quanto a do São Judas. Mexemos bastante aí em questão de conceito realmente, né? A gente entendeu que os piores setores dentro de uma UBS eram a questão de entrega de medicamentos. A gente faz dispensação muito grande nas UBSs, né? Todas elas fazem. A gente tem também vacinação, que leva muita gente à UBS. Então isso também é uma outra preocupação que a gente tem. Então a gente tem que tirar esses setores no meio da UBS, o setor que carrega muito, que tem muita gente. E a gente, além de tudo, desde 2017 para cá, a gente tem o UBS Resolve. O UBS Resolve, além de ter a odontologia funcionando dentro, ela também tem a coleta de exames. Antes eram alguns setores que faziam coletas, hoje não, dentro das UBSs. Então isso é um conceito criado pelo Felício e pelo Anderson e que deu total
certo na Deu cidade. muito certo, né? A gente conseguiu requalificar, eu requalifiquei a maior parte das UBSs enquanto fui diretor. Entreguei a UBS, uma das mais modernas do país hoje, que é a UBS do Jardim da Granja, né? Hoje ela está no Parque Santa Rita. Deixei pronta a do Pinheirinho dos Palmares, aqui o projeto já está indo para licitação. A do Cajuru, que vai ser no Monte Rei. Então, as UBSs que ainda não haviam esses serviços, né? Que são unidades avançadas, que eram 5, passarão a ser também UBSs Resolve em muito pouco tempo. A gente conseguiu fazer isso tudo. E aí você reflete em números. Você vê o nível de satisfação. Primeiro, você vê a motivação do servidor, né? Eu gosto muito de números, mas eu gosto mais de gente. Então, o líder, ele tem que servir, ele não tem que ser servido. Então, o que eu fiz, e muito faço, né? Os lugares em que passei, foi servir as pessoas, foi ver o que elas precisavam, né? Fazer um primeiro acolhimento com os servidores, para depois esses servidores poderem replicar isso para a população. Então, a gente sai de 922 mil atendimentos que aconteceu em 2022, quase 1 milhão de atendimentos. Quase 1 milhão. E a gente salta, no meu primeiro ano, 2023, para 1.147.000 atendimentos. Então, uma diferença de 25%. Você começa a medir o que foi feito de consultas, de exames, de testes, de vacinas. Aí você vê por outra ótica, né? Plataforma 156. Plataforma onde as pessoas ligam para fazer as suas reclamações, para dar sugestão, para fazer denúncia. E também, e às vezes, né, ligam para fazer algum tipo de elogio. A gente tem uma diminuição de 12.680 para 10.600. O 680 é uma coincidência mesmo, mas é o número real que eu estou te dando. Né? E a gente diminui. Os índices de reclamação caíram gradativamente e os índices de elogios, né? Os registros de elogios dobram em um ano. Isso é muito bacana. Então, isso é muito bacana. Você vê a população que ela para um tempinho do dia a dia dela, ela deixa um tempo reservado, que é caro, para registrar um elogio, é porque ela está muito satisfeita. Exatamente. Jorge, falando ainda sobre a saúde, né? Todos esses números que você apresentou, é nítido a diferença da saúde de São José dos Campos para as cidades vizinhas, né? E sempre tem aquela coisinha, não tem o Novalgina na UBS, faltou o Dorflex. É lógico que o Dorflex não é servido na UBS, aqui é um exemplo, né? O que se dá isso aí? Eu até já vi o prefeito Anderson, né, falando, gente, nós nunca podemos falar que não tem remédio porque não tem dinheiro, porque tem. É isso aí. Mas às vezes é um problema de gestão. É mais ou menos como acontece aqui na empresa, o rapaz da almoxarifada, ele não vê que tá acabando aqui o meu cabo, não me pede para comprar, falta o cabo. Na saúde também, mais ou menos assim, de repente a pessoa da farmácia ali, um gestor, devido ao alto volume de trabalho, acaba passando batido, e aí tem as regras para compra, né? Que a gente tem que deixar muito claro, que não é simplesmente falar assim, compra e compra. Não é assim. É isso geralmente que faz faltar alguma coisinha ali nas UBS? Também acontece erro humano. Apesar que a gente tem sistema, né? O E-Sans é justamente para ser alimentado por pessoas, às vezes deixam de fazer essa alimentação da informação e acaba faltando. Mas vamos lá, Marcelo, ainda falando em números, né? Acho que vale a pena a gente frisar. A gente está numa cidade você falou em 700 mil habitantes, eu calculo que tem até mais. Mas segundo o último censo que o IBGE apresentou, diminuiu a população de São José, eu não sei como. O governo federal e suas piadas, desculpa, mas é piada isso. A gente vê números... construção de condomínios e prédios que não acaba mais e nenhum empresário coloca dinheiro se ele não for vender depois a unidade habitacional. Certo? Então, assim, a gente não para de ver construção geralmente acontecendo. Casa vende para pessoas, né? É isso aí. Então, se as pessoas estão diminuindo, não tem por que ter casa, né? Não tem por quê. Então, assim, a população, vamos supor que sejam 700 mil habitantes. Percentualmente, a população de São José é a que mais tem convênio médico no país. 49,5% da população de São José hoje, praticamente a metade, tem convênio médico. Tem essa cobertura do convênio médico. Então, restariam, para a gente fazer uma conta mais fácil, 350 mil habitantes para a gente cuidar. Só que não. Nós temos quase 1.200.000 CRAS ativos. O CRAS é o cadastro de registro ambulatorial. Então, quase 1 milhão de pessoas sendo atendidas aqui nas nossas unidades. São 78 unidades ao todo aqui em São José. Então, a gente atende várias populações de São José aqui. Todo mundo vem para cá. Todo mundo. Então, tem isso daí que acontece.
Os medicamentos. Temos 384 medicamentos padronizados. Nós temos uma comissão de farmácia na saúde em que ela analisa os medicamentos que estão sendo utilizados, que podem ser utilizados e indicados pelos nossos médicos. Então, nós temos essa relação. Nenhuma outra cidade tem. O SUS oferece 150 medicamentos, um pouco mais de 150 medicamentos. A cidade de São Paulo, 170. Nós, mais do que o dobro de medicamentos. Olha a quantidade. Então, quando faltam 3, 4, às vezes é por falta dessa não inserção da informação no sistema, ou então, os fornecedores não entregam. Acontece também de não entregar. Como aconteceu ano passado, quando a gente teve aquela crise toda, aquela pandemia da dengue. Eu fui vítima daquilo, meu filho também foi, a gente ficou muito mal, mas a gente se tratou aqui em São José, no dengário, lá da Vila Industrial, que está do lado do Hospital Municipal, no Luci Montoro. Então fomos lá em 3 ocasiões, em nenhum momento faltou soro, faltou medicamento, faltou atendimento. Ao contrário, nós atendemos populações, as populações vizinhas vinham para cá. As outras cidades tiveram um índice de mortalidade alto, aqui em São José não, foi o contrário. A gente teve um índice baixo e atendendo não só a nossa população, como a população vizinha. Digo mais, o protocolo que nós tínhamos era para atender essas vítimas em UPAs e também nos hospitais. No Hospital de Clínica Sul e no Hospital Municipal na Vila Industrial. Eu abri as UBSs para isso. A UBS do Puti, muito bem administrada, diga-se de passagem pela Andréia. A Andréia colocou 20, a gente colocou 20 suportes no teto, aqueles ganchinhos para pendurar planta, porque nós não tínhamos suporte de soro suficiente para todo mundo, e cadeiras comuns para a gente atender essa população. Então isso tudo amorteceu todo esse trabalho. Então é um trabalho importante demais que a gente tem nas UBSs. Criamos programas municipais. Meu primeiro mês lá, eu criei um programa que você está liberado a questão do município ir a qualquer uma das UBSs, sem ser aquela da sua abrangência, aquela que ele está cadastrado, para fazer os testes. Aumentaram os testes em 76%. Porque aí vai testes de ST, testes de gravidez, às vezes o município fica com vergonha de fazer o teste perto da tua casa, que pode encontrar um parente, algum conhecido ali, deixa de fazer. Então a gente começou a tratar ainda melhor a população. Fiz um outro programa em fevereiro daquele ano de 23, Mãos que Falam Saúde. Um programa que coloquei 2 tablets em cada uma das UBSs para dar autonomia, para fazer inclusão na população surda. Então essas pessoas não precisam ir mais hoje à UBS para ir acompanhadas, elas podem ir sozinhas. Chega na UBS, chega ali no balcão de atendimento, se identifica como uma pessoa que tem deficiência, assinam um termo de cautela, fica responsável por aquele equipamento e que a gente já faz o link na central de Libras que o município tem. Que bacana, hein? Mês seguinte a gente faz outro. A gente faz um programa naquele momento voltado para as mulheres, um programa que fez com que as mulheres, a gente estava com índice baixo de preventivos realizados no município, então tive a ideia de abrir as UBSs aos sábados, coisas que nunca tinha sido feita ainda, para fazer esse tipo de serviço, e foi só aumentando. O Bem Me Quer. O mês das mulheres, em março, a gente começou a fazer. E aí os serviços foram aumentando aos outros meses. Não abrimos todas as UBSs, passamos a abrir 10 UBSs, mas para atender melhor a população, fazendo vacina, testes, pesagem de Bolsa Família e depois o último serviço que a gente acabou colocando, inserção de DIU nas mulheres, que era feito na unidade do satélite. Então tudo isso a gente mudou realmente na saúde, melhorou demais. O satélite, reformei toda a parte de subsolo, não sei se você sabe, tem um subsolo ali no satélite que era mal aproveitado, estava como arquivo aquilo lá. Então estava faltando acesso só quando eu deixei o DAPRES, não sei em que pé que está hoje, mas acredito que vão dar sequência, e fora os outros programas municipais que foram criados ali. O Preserva, por exemplo, que é para fazer a união, fazer uma rede formal de apoio às vítimas de violência. E aí eu não falo só sobre mulher vítima de violência, sobre criança, sobre idoso. Todas as vítimas de violência. Tem uma rede de proteção com esse nome, Preserva. Isso é muito bacana. Interliga outros departamentos, outras secretarias junto para fazer. Deixamos também um outro programa para atender as crianças nas escolas. Isso também é muito legal de ser feito agora. E já tínhamos começado na época a compra de macas para levar equipamento odontológico para as escolas. Essas macas vão ficar nas 45 UBSs. Precisando, o profissional ele vai até a UBS e vai até a escola,
e leva esses equipamentos para fazer o atendimento. Né? A gente fez o centro de especialidades odontológicos. Então, assim, a gente fez bastante coisa, realmente deixou, né, para que fosse dado sequência. Né? E graças a Deus é o mesmo governo, é um governo que vem trabalhando pela cidade, que gosta de gente, que tem esse comprometimento, que tem esse compromisso com a população e com o futuro da cidade. Hoje o governo ele é um governo realmente muito próximo, né? Você vê o prefeito, ele vai tomar café na padaria do bairro, ele vai comer um pastel, ele vai na feira, ele vai numa missa, ele vai num culto. O Anderson realmente ele é uma pessoa muito próximo mesmo da população, né? Agora uma pergunta, Jorge. A gente quando vai no pronto-socorro, vai no hospital municipal, a gente vê lá ambulância de Cruzeiro, a gente vê carro de Paraibuna, de Caçapava. Para o pessoal entender, isso aí, entre aspas, tá? Para não entender errado também, dificulta um pouquinho o trabalho da cidade, né? Porque a cidade ela tem os contribuintes dela, e aí você precisa, quem não é contribuinte, você precisa custear aquilo ali. Isso aí é uma obrigação do prefeito, tá? Ou o prefeito faz por solidariedade? Como é que funciona isso aí? O prefeito pode, por exemplo, falar assim, não, aqui é o pessoal de São José que eu vou atender e ponto. Como que funciona isso aí? Isso pode ser feito na atenção primária. A atenção primária é para o munícipe, quem mora perto naquela região da abrangência da UBS, isso é feito. Quando se trata de porta aberta, e aí você acaba atendendo. Chegou a vítima ali, você tem que prestar o atendimento, né? E as outras cidades acabam se aproveitando. Não é todo mundo, Marcelo, que tem esse suporte todo que tem aqui em São José da prefeitura. Em outros municípios, o que vem de verba do governo federal e estadual, eles repassam, é o que tem e ponto final. Aqui não. 1 bilhão e 100 milhões quase está destinado hoje à saúde. Um quarto, né, de toda a arrecadação do município está hoje com a saúde, outro quarto com a educação. Então é um compromisso realmente que tem Anderson e Felício. Eu estou falando, mudou a cidade, né? A partir de 1º de janeiro de 17 para cá, a situação realmente é uma outra situação. A Zona Sudeste, você vê agora, depois da Via Cambuí, o quanto cresceu, já está integrada praticamente na Zona Leste. Da João Rodolfo Castelli, que ficou maravilhoso. Obras que não acabam mais, e essas obras é que acabam levando desenvolvimento e trazendo mais gente de fora para cá. Tem muita gente hoje que trabalha em São Paulo, que é paulistano, sempre morou em São Paulo, a vida inteira esteve em São Paulo, que mora em São José. Porque quer qualidade de vida, quer segurança, quer saúde, quer escola. Próximo, né? Tá muito próximo. É 1 hora no máximo você chega em São Paulo, né? Então, assim, aqui tudo oferece. Então, é uma coisa que a gente oferece, é um serviço que a gente oferece aqui completamente diferenciado de todas as cidades do mundo, né? Então, a gente tem essa condição de fazer e faz jus a todo o serviço. Não, isso que eu ia te falar. Tem a condição e tem pessoas qualificadas para fazerem, né? Porque a gente sabe que locais que têm condições não tem o que São José tem. São José é maravilhoso. Você falou em obras, acho que há 15 dias atrás o prefeito entregou aqui a quadra de futebol Society do Vila Adriana. O que é aquilo, cara? Aquilo lá é melhor que as quadras que a gente joga particular. Pois é. Aquilo lá é espetacular. Esses dias eu passei lá pela Via Jaguari, ali na Petibon, vamos fazer um serviço lá, falei, vou conhecer. Ali ficou maravilhoso. Eu conversei com os caminhoneiros ali, com os carreteiros que entregam. O pessoal super feliz, a economia absurda de tempo, de diesel. Pelo menos 30 minutos de economia de tempo para ir até lá. Você entendeu? Diesel, né? E quem dirige... E o bem-estar da população, que hoje não sofre com esse, caminhão. Né? Com esse trânsito todo. Exatamente, assim, quem dirige caminhão aqui, quem está nos assistindo, sabe a dificuldade que é dirigir caminhão. Caminhão não é igual um carrinho que você entra na rua, sai, entra, estaciona, manobra, não tem jeito. Caminhão, se ele entrar num lugar que ele não tem o que fazer, então hoje ali aquele pessoal ficou maravilhoso. Eles saem ali, a Sebastião Goberto, Anel Viário, Dutra, São Paulo, ou enfim, Rio de Janeiro, ou Anel Viário, Caraguatatuba. Então, São José dos Campos, realmente, ela é referência. Ela parece que ela é referência em tudo, né? Você vai falar de mobilidade urbana, perfeito. Você vai falar de saúde, perfeito. Tem os problemas, lógico, como todo lugar tem, né? Você vai falar de educação, o Real Educação de São José, né? Teve um programa, um dia conversando com o Jones, que as crianças deficientes visuais têm o óculos, tem a bengala. A bengalinha que orienta como vai, que, né, emite som pra pessoa saber, meu pai chegou na sala e tal. Então isso aí é coisa que você não vê falar em lugar nenhum do Brasil. Né? Então São José dos Campos realmente ela é referência. Esperamos que continue, né, Jorge? Continue.
Jorge, E para isso a gente tem que preparar novas gerações, né, e devagarzinho inserindo eles também nessa tomada de decisão. A gente tem que pedir muita inspiração, né, Marcelo? Acho que é uma coisa que a gente tem que pedir muito a Deus, inspiração. Só que depois que vem inspiração, a gente tem que também entregar transpiração. Primeiro vem inspiração para você transpirar. Então, assim, é muito trabalho. Você tem que ter ideias, mas você tem que colocar em prática. E não é sempre assim. Tem até gente bem intencionada em outras administrações e tudo, mas para fazer o que a gente realmente faz aqui, o que a gente se dispõe a fazer, né? Meu pai falava que a gente é movido a fé e coragem. Então você tem que ter a fé e você tem que ter a coragem de colocar em prática depois. Então a gente tem muito disso aqui em São José, né? Felício começou com o mandato, e vale dizer, vale deixar registrado aqui, né? Com déficit de 306 milhões de reais, com mais de 4 mil fornecedores, se não me falha a memória, em haver, prefeitura. Em 7 meses esses problemas foram resolvidos. A gente ainda, né, os mais otimistas, pô, se nesse mandato a gente conseguir resolver, tá bom. Além da gente pagar todas essas dívidas, todas que foram deixadas, a gente ainda seguiu adiante, fez a cidade dar passos importantes para o futuro, né, a ponto do Felício hoje ser vice-governador, e não foi à toa. Não foi né? à toa. Então, assim, foi tudo que foi feito aqui em São José que deu certo em todas as áreas, em todos os setores, né? Então, na educação 5.0 não para, as escolas não param de ser transformadas nisso. A gente está municipalizando escolas estaduais hoje, porque o sistema todo que aplicamos aqui no município é muito melhor do que do estado, que é defasado demais, até dó. Né? Eu conheço muita gente, tem gente muito boa trabalhando no estado, excelentes profissionais. Mas o sistema todo está defasado, está precisando também de um choque lá. E aí Deus queira que ano que vem Tarcísio e Felício continuem. O trabalho no estado de São Paulo para fazer de São Paulo realmente a ponta da flecha.